Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento aí nas aulas de orientação a objetos, programação orientada a objetos Java e vendo aí alguns exemplos práticos de um conteúdo que é fundamental para que a gente possa ampliar o nosso leque de conhecimento aí da linguagem e da orientação a objetos. Nós vamos trabalhar com variáveis de instância, métodos get e métodos set, certo? Para isso, a gente vai precisar criar uma aplicação que nos mostre detalhes do funcionamento desses conceitos, certo? A gente vai criar uma classe, certo? Chamada conta. Nessa classe, a gente vai criar atributos. Nós vamos criar variáveis dessa instância, que seriam o nome da conta, né? E também o saldo que essa conta possui, quanto dinheiro essa conta tem. Esse exemplo vai servir para a gente poder conhecer exatamente os conceitos de métodos e variáveis de instância, certo? Ok? Então vamos, no caso eu estou usando aqui o Eclipse, certo? Eu estou criando um projeto, como a gente já faz diversas vezes aí em sala de aula, no laboratório. Estou criando um projeto Java. Vou dar o nome desse projeto. Vou chamar de conta, certo? Eu vou dar um next e vou dar um finish. Aqui nós criamos um projeto chamado conta. Eu vou criar, nesse momento, uma classe que também vai se chamar conta. Lembrando que eu posso ter um projeto com o mesmo nome da classe, ok? Eu não posso ter outras classes com o mesmo nome dentro do mesmo projeto. Ok, então criamos a classe conta, né? Dentro da classe conta nós vamos criar uma variável chamada nome, ok? Então vamos criar uma variável chamada nome e vamos já definir que essa variável vai ser do tipo, vai ter o modificador de acesso private, ok? Então vamos ter modificador de acesso private, vamos definir lá que essa classe ela vai ser do tipo string, né? A gente já falou sobre isso, e vai se chamar nome, ok? Então nós definimos um modificador de acesso para essa variável chamada nome, que é do tipo string, beleza? Após declararmos essa variável, nós vamos criar um método para nosso objeto, né? O nosso objeto conta. Então, para criar o método, a gente vai colocar o modificador de acesso public. Vamos colocar uma palavrinha reservada chamada void, que tem como função principal não retornar nada. Então, void significa vazio. Então, esse método ele não vai retornar nada, certo? E esse é o detalhe dessa palavrinha void. Ele não retorna, esse método não retorna nada. E aí o nome do método vai ser setNome. E dentro dos parênteses a gente coloca os parâmetros. No caso vai ser só um, que é exatamente o próprio nome, né? Dentro do corpo do método, então o corpo do método fica aqui dentro, certo? Entre essas duas chavezinhas aqui, a gente chama, aqui nós temos o método e aqui é o corpo do método. Dentro do método a gente vai colocar uma palavrinha especial chamada this. Vamos colocar exatamente o nome da variável que a gente definiu lá em cima e vamos dizer que essa variável vai receber o parâmetro nome, ou seja, isso aqui vai ser atribuído à variável nome, ok? Esse nome dessa variável que foi criada nos parâmetros, né, no caso o parâmetro desse método, ele poderia ser chamado a gente pode dar qualquer nome aqui. Por exemplo, de repente eu coloco nomes, né, e não nome. Então, mas aqui eu teria colocado assim, exatamente o nome que está lá em cima. Mas a gente, por uma questão de padrão, né, de utilização da linguagem, a gente colocou o mesmo nome, não tem problema.
O que essa palavrinha diz, né, a função dela é exatamente diferenciar, dizer que esse nome aqui é essa variável aqui, certo? Então, olha, essa aqui é exatamente representa essa variável aqui e não o parâmetro, certo? Então, dessa forma fica claro quando eu coloco esse diz ponto nome, eu estou informando para o compilador que essa variável representa exatamente essa aqui e não o parâmetro, que é o contrário disso aqui, ok? Vamos agora criar o segundo método que a gente falou, que é o método get, certo? Nós já criamos o set, agora vamos criar o método get também agora. Então, para isso, a gente vai colocar também um modificador de acesso público, ou seja, ele tem um acesso público dentro do nosso projeto. Esse método ele já vai retornar algo, né? Ele vai retornar algo do tipo string. Então, por isso que eu não coloquei void, e sim string. E vou colocar o nome do método, que é getNome. Não precisa colocar, nesse caso aqui, os parâmetros, ok? E vou criar o corpo do meu método, da mesma forma, colocando aqui duas chaves. No caso, esse método, como ele retorna um string, eu obrigatoriamente tenho que colocar uma palavrinha reservada chamada return. Então, o return retorna o quê? Retorna nome, retorna a variável, o conteúdo lá que tem dentro da variável chamada nome. Então, recapitulando aí, nós criamos um projeto chamado conta, depois criamos uma classe chamada conta, depois criamos uma variável chamada nome, que é do tipo string, e tem um modificador de acesso privado, ou seja, o acesso a essa variável só acontece através de métodos que foram criados aqui. Se eu tentar acessá-lo de forma direta, eu não vou conseguir, a não ser que eu use um desses, no caso, os métodos aqui informados, ok? Então, nesse caso, a gente criou em seguida o método setNome, certo? Que ele vai guardar esse método, ele vai receber um nome e vai guardar esse nome dentro da minha variável. Então veja que eu estou usando esse subterfúgio aqui de segurança de uma forma para usar, para ter mais segurança na utilização dessa variável. Ou seja, eu preciso, para mim poder acessar, para mim poder guardar um valor dentro da minha variável nome, eu preciso, esse valor primeiro tem que passar por aqui, por esse método chamado setNome, certo? Se eu quiser ver o que tem dentro da minha variável nome, depois eu vou usar o meu getNome. Então, o setNome, ele armazena, ele atribui algo à minha variável. E o get, ele vai buscar e mostra para mim o que tem dentro da variável, ok? Esse é o primeiro passo do nosso código aqui.